Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui eu vou gravar uma paradinha que foge até um pouco do roteiro que a gente está acostumado a postar. Porque normalmente essa série aqui Desmistificando eu costumo trabalhar com coisas de computação. Eu tinha pensado, quem acompanha meu Twitter deve estar sabendo do que eu estou falando, em fazer assim um piloto desmistificando fotos da Deep Web, para ver o que vocês achavam de fugir um pouquinho do tema da computação e andar desmistificando outras paradas. Só que acontece que apareceu uma coisa bem mais legal que eu consegui desmistificar e que eu achei que seria da hora gravar esse vídeo agora, antes que essa parada realmente viralizasse e todo mundo saísse falando besteira, assim como falam de praticamente qualquer coisa que se torna um mistério da internet. Talvez, no momento em que eu posto esse vídeo, isso aí já tenha sido divulgado bastante, talvez não, talvez vocês estejam entrando em contato com essa coisa que eu vou mostrar pra vocês agora, mas de qualquer jeito, curtam aí o mistério, que é uma parada bem legal, e que infelizmente eu vou acabar com a alegria de vocês e vou cortar qualquer conspiração que você possa fazer em torno dessa belezinha aqui, do nada. Vamos começar? Eu vou falar sobre o The iProject, que a história é mais ou menos assim. Eu vou deixar o vídeo rodando e eu vou falando enquanto ele roda. Esse cara aí, que parece o Vin Diesel e é um investigador paranormal, ele foi pra Argentina para gravar um documentário sobre OVNIs, uma parada do tipo. Eis que ele começou a fazer as investigações e ele encontrou, relacionando todas as coisas, que a maioria dos eventos apontavam para o centro de uma ilha, que eu vou abrir no Google Earth para vocês. E no centro dessa ilha, por um acaso, que era uma região pantanosa, essa ilha não era exatamente uma ilha no meio do mar, mas um lugar rodeado por água, por causa de pântano e desses negócios do tipo, ele notou que todos os eventos paranormais que ele tinha rastreado ali se situavam mais ou menos num perímetro. No centro desse perímetro, ele foi analisar no satélite essas paradas e ele encontrou uma coisa bem da hora que eu estou mostrando para vocês no Google Earth. A região é essa aqui, ele notou que os eventos paranormais eram mais ou menos nessa faixa, foi dando zoom na parada e encontrou essa coisa aqui. Isso aqui tem um formato, tem aproximadamente 140 metros de diâmetro, a gente já mediu aqui, 117 nessa faixa, e tem aí um formato de uma lua crescente perfeita, e vocês podem ver aparentemente como se fosse uma tampa. Quem fizer a piadinha idiota da tampa, já sabe. Isso aqui, voltando ao assunto, é como se fosse uma tampa, e parece que ela está fechando algum tipo de poço, alguma coisa nesse estilo. O que mais impressionou no cara é o formato perfeito de uma lua crescente. Só que a coisa ficou um pouquinho pior, conforme o cara vai relatando aqui no vídeo, que eles foram analisar, que eles encontraram a lua e tudo mais. Se você pegar essa lua aqui e começar a voltar no tempo a partir do Google Earth, vocês vão perceber uma coisa bem curiosa. Esse formato de lua, ele acaba se movendo com o tempo. Observem aqui, essa foto é de 2003, de 7 de 2003, e depois quando você avança, você vê que ela já vai trocando de lugar gradativamente. Ela já foi para o outro lado e com o passar dos anos, ela vai sempre se deslocando, como se essa tampa ou essa coisa que flutua de alguma forma ficasse aí mudando de posição com o passar dos tempos. Vocês podem perceber aí nessa sequência de imagens que eu estou mostrando. Aqui no PDF também, só para contextualizar mais a situação, eu deixei uma espécie de diagrama aí mostrando todo o movimento dessa lua que o cara resolveu chamar de olho. Chama El Ojo. Minha pronúncia em espanhol é uma droga, mas vocês entenderam. E dá pra perceber aqui como que essa coisa se desloca com o passar do tempo. Ela vai primeiro para um lado, depois ela vai para o outro, e aparentemente não tem assim uma sequência, uma relação em como ela se comporta, mas dá pra perceber claramente que ela se move. E nessa foto em específico aqui de abril de 2006, dá pra ver claramente que ela é uma parte desconexa do total. Então parece que tem como se fosse uma tampa mesmo que fica flutuando em cima de um poço cheio d'água, como ele mostrou aqui. Eis que, dado todo esse mistério, como o cara é um investigador paranormal e tudo mais, ele resolveu organizar uma expedição para ir lá no lugar e investigar o que teria por trás dessa ilha. A história foi mais ou menos assim. Eles ficaram um tempão tentando chegar lá, foram primeiro de helicóptero, nessa cena inclusive mostra a parte da lua por cima, e eles na primeira tentativa de fazer essa expedição, eles não conseguiram chegar na ilha. Eles andaram pra caramba, andaram no meio do mato, não encontraram nada, porque a vegetação é praticamente impenetrável. Eis que eles fizeram uma segunda tentativa de chegar na ilha. Foram aí pelos pântanos, por toda essa região, e chegando lá, depois de uma caminhada árdua e tudo mais, eles chegaram na ilha, e a visão que eles têm da ilha é mais ou menos essa aqui. Dá pra ver aqui a parte do olho, eu vou tentar achar o momento em que o filme mostra, mas é essa parte aqui. E essa região seria, no caso, a parte que vocês viram do olho aqui no Google Earth. Então eles chegaram lá, só que eles vieram sem equipamento nenhum, porque era muito pesado e eles não conseguiam andar aí pelo brejo. E o que eles perceberam quando fizeram essa investigação, quando foram lá até o local, foi, em primeiro lugar, que o chão, o subsolo da parte da água é mais duro em relação ao resto do pântano. O pântano é molhado, é encharcado, você afunda e tudo mais, e lá não. Ali parece que tem alguma coisa dura embaixo, alguma coisa rígida. E a segunda coisa é que essa parte aqui, essas plantas realmente se movem, elas se deslocam de alguma forma, não deveriam, mas elas se movem.
Eis que o cara decidiu lançar um site na internet só sobre o projeto, é isso aqui. A ilha que se move, enfim, tem toda uma... Tem o vídeo, tem toda a história, tem as coordenadas, eu também estou deixando no PDF. Tem toda aqui a teoria que ele vai contando sobre como descobriu, tem relatos de pessoas que moram no lugar. Aí começou a especulação, tá, o que é essa coisa aqui? Essa coisa, em primeiro lugar, tá muito redonda para ser natural. Tá muito perfeita essa coisa para simplesmente ter sido formação dos ventos ou qualquer coisa do tipo. Em segundo lugar, o que seria esse negócio? Começaram as especulações. Já passou por base alienígena, já passou por portal para outra dimensão, já passou por uma série de coisas que vai, enfim, vai longe a viagem, já tem muito canal, inclusive brasileiro, gravando sobre isso aqui. Acontece que, como para mim as coisas não colam dessa forma, eu decidi fazer uma investigação e descobrir exatamente do que se trata essa ilha. Na verdade, a ideia não foi tipo eu vou investigar, na verdade eu sem querer achei uma coisa que eu vou mostrar depois e que eu acho que prova de uma vez por todas que isso aqui é simplesmente uma formação natural. Aqui tem alguns dos vídeos que os caras já começaram a postar, vocês podem ver que tem ET, tem base extraterrestre, tem uma viagem toda. Mas na real, para a gente entender esse fenômeno, a gente primeiro vai fazer aqui uma pequena demonstração. Eu vou sair aqui dessa região de Campana, na Argentina, e eu vou subir para a região de Corrientes, que é próximo do Paraguai. O Paraguai está aqui e Corrientes está aqui embaixo, é bem no sul do Paraguai, só que já para o lado da Argentina. Se a gente seguir por essa região aqui, vocês podem ver que tem toda uma área cheia de lagos e de coisas do tipo. Se a gente pegar esse lago e começar a dar zoom nele, mas dar zoom mesmo, vocês vão ver várias outras formações, por exemplo essa aqui, bem semelhantes à formação original que ele batizou de olho lá na Argentina. A diferença, claro, é que essa aqui não é uma lua perfeita, e também ela não está no meio do nada, ela está numa cidade, e você aqui na cidade você deve chegar de bicicleta lá para investigar e para tudo mais. E não é só essa região aqui é praticamente rica em informações desse tipo. Se a gente der um zoom aqui, a gente tem outra igual aqui, tem o princípio de uma outra formação nesse lugar ali atrás. Aqui tem outra, aqui tem uma aparentemente está seca, tem mais uma aqui, e tem algumas que nem tem o formato de meia-lua. Como, eu preciso achar onde está, mas tem umas que são totalmente desconexas, essa aqui por exemplo. Vocês podem ver que não tem nada a ver com o formato de lua, mas funciona da mesma forma, essa aqui também. Como se fossem pequenas ilhas flutuando sobre uma lagoa. Então, simplesmente, né, com essa uma pequena amostragem aqui, que o cara pelo visto não fez, ou fez e quer esconder, não sei. Mas com essa pequena amostragem vocês já podem perceber que aparentemente esse fenômeno da Lua, por mais que contrarie qualquer expectativa dos entusiastas que querem ver ET, querem ver coisas do tipo, não se passa de um fenômeno natural como mostra aqui. Tem várias outras iguais, e nessa região, pelo visto, né, todo esse percurso cheio de lagos é uma coisa comum. Voltando, vocês podem ver que tem muitas semelhanças entre essas duas luas. Se você comparar com a lua que a gente tem lá na região de Campana, é praticamente a mesma coisa. Ela também se desloca. O mais legal de tudo sobre essa história que vocês devem estar pensando é, bom, assim como essa coisa aqui se desloca, será que a formação que o cara acabou de mostrar lá na região de Corrientes também se desloca? A resposta é sim. Vamos mais uma vez voltar para Corrientes e dar uma olhada no que acontece quando a gente começa a deslocar essas imagens para trás para voltar no tempo. Tem várias formações dessas que eu posso mostrar, mas eu vou pegar essa aqui, por exemplo, que ela está bem visível assim para a gente fazer o teste. Eu acabei de retornar para 2003, vocês podem ver que a lagoa nem existia, ao contrário do olho, que foi até uma coisa que o cara falou no vídeo. Ah, mas a gente não sabe como esse olho surgiu, não sabe desde quando ele está aqui. Essa aqui a gente sabe, dá até para descobrir exatamente como ela surgiu. Vamos avançando no tempo, a gente vai chegar aqui em 2013, parece a formação dela. Conforme a gente for passando as datas, vocês vão ver que a Lua, assim como a Lua que a gente tem lá na região de Campana e está fazendo todo esse escândalo, ela também se move do mesmo jeito. Ela também vai para um lado, vai para o outro, faz todo esse percurso de voltas que a Lua lá, que a nossa Lua de Campana também faz. E vocês podem observar também, né, nos lagos que tem aqui em volta, que agora eu nem estou focando tanto neles, mas se vocês verem, vocês vão perceber que eles também se movem, assim como a maioria dessas ilhas flutuantes, justamente porque elas flutuam e porque tem ação dos ventos, tem ação da... Nesse caso não tem tanta ação da corrente porque a água está estagnada, mas principalmente por causa da ação dos ventos. No PDF que ainda eu deixei aqui várias outras luas semelhantes que eu separei. Essa aqui que eu queria mostrar pra vocês, mas eu não consegui localizar. E aqui tem, essa aqui foi a primeira lua, a lua aqui perto de Corrientes que eu mostrei. Vocês podem ver o deslocamento dela. E a gente também tem essa outra aqui, que inclusive tem latitude e longitude para quem quiser conferir. Também o deslocamento da mesma coisa. A diferença é que essa tem um formato quase igual. Talvez até tenha uma razão para ter esse formato de lua. Essa aqui nem tanto. Essa aqui são apenas placas de grama que ficam aí se deslocando em cima do lago. Então, o primeiro mito aí a gente já detonou. Isso aqui não é uma base alienígena, não é um portal para outra dimensão, não é um acelerador de partículas. Eu li gente falando isso. Não é qualquer coisa que você queira pensar, é simplesmente uma formação natural. Agora vem a segunda parte, tá? A gente constatou que essa ilha é apenas uma formação natural. Por que essa ilha realmente se move, né? Por que esse tipo de ecossistema acontece nessa região? Para isso vou ter que dar uma pequena aulinha de geografia que não é o meu foco, eu não entendo nada disso, mas eu peguei para estudar porque eu queria desmistificar e já que eu aprendi, eu vou passar para vocês.
Nessa região aqui, Paraguai e Argentina, mais ou menos nessa, eu vou tentar marcar no Google Earth, espero que eu não cometa nenhum erro. Mas mais ou menos nessa região aqui, pode circular essa boa parte dessa área, a gente tem o que a gente chama de chaco, que é uma espécie de pântano. Esse chaco é composto basicamente por água, por capim, tem capim pra caramba, e por alguns arbustos bem baixos. E esse chaco é inteiramente pantanoso. Você vai andar por lá, você vai afundar o pé, enfim, vai ser aquela coisa que vocês viram no vídeo do cara investigando o lugar. O lugar, apesar de estar um pouco deslocado, né, em relação ao chaco original, ele também tem a mesma formação de chaco. Esse bioma ele se estende, né, por uma boa parte da América do Sul, inclusive pela região de Corrientes, que a gente mostrou, e também como se fosse uma extensão dele, mas não exatamente o próprio, nessa região aqui. Provavelmente esse pântano, inclusive, tem até decorrência da Bacia do Prata, que a gente tem aqui embaixo. Se eu tiver errado também, por favor, me corrija. Eis que nesse lugar a água acaba ficando estagnada em algumas situações, como vocês podem ver nessas duas fotos. Esse lugar pode acontecer de pequenos substratos, pequenas partes assim de vegetação começarem a se desprender do solo, justamente por serem menos densas que a água, e com isso eles vão para a superfície. Chegando na superfície, fatalmente vão acabar se encontrando e vão se aglomerando. Como continua sendo menos denso que a água, isso vai se juntando, formando um amontoado de planta, de lodo, lama e coisas do tipo, inclusive raízes, que com o tempo, com o passar dos anos, como vocês viram aí nas imagens, ele pode acabar se formando uma pequena ilha mesmo, uma base fixa que permite, em alguns casos mais raros, até crescerem árvores em cima. Então que você tenha realmente uma ilha que flutua, só que essa ilha não é de terra, ela apenas é de um emaranhado de raízes, lama e essas paradas do tipo. Inclusive tem um artigo em espanhol, eu não achei nada em português, mas nesse site que eu estou deixando aí também no PDF, como sempre, tem um artigo que fala todo o passo a passo, inclusive acho que o cara pergunta se a ilha flutuante pode ser considerada um tipo de ecossistema, ele dá a explicação, fala tudo. Segundo ele diz aqui, pode até acontecer de algumas espécies animais, como esse veado aqui, nascer lá nessa ilha. Tem jacaré, tem praticamente qualquer tipo de coisa que sobrevive nessa ilha normal. E aqui tem um esquema de como essas ilhas se formam, né, a partir da sedimentação, a partir de uma série de processos que um professor de geografia explicaria muito melhor do que eu. Mas a conclusão é essa. Vocês podem ver que o que eu mostrei pra vocês, o olho e tudo que estão viajando aí à vontade, é perfeitamente natural, não tem nada demais com a formação. A única coisa, né, que a gente até merece uma certa atenção é o formato dela, né, que é perfeito demais, digamos, pra ser natural. Mas infelizmente, ou felizmente, não sei, ele é mesmo natural, não vai nada além disso. E fica aí pra quem quiser investigar, pra quem quiser fazer qualquer outra conclusão, o caso ainda está em aberto. Mas a conclusão que a gente chega é essa: o olho é uma formação apenas natural, não vai nada além disso, não é nenhuma base alienígena, e qualquer tentativa de você relacionar isso aí com eventos paranormais poderia ser seguramente descartado. Esse é o vídeo, galera, ele vai servir mais ou menos como um piloto para vocês verem o que vocês acham desse tipo de coisa, desmitificar não somente coisas relacionadas à computação, mas também relacionadas às outras áreas, como essa aí, por exemplo. É um desses mistérios da internet que eu peguei e achei que seria legal desmistificar, fui em frente e deu certo. Saiu aí um bom vídeo, espero que vocês curtam. Se inscrevam no canal, deixem o joinha no vídeo, em breve a gente vê. Falou!